Olá, queridos! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou a irmã Gisele Lopes, sou membro das Assembleias de Deus aqui na cidade de Santa Maria da Imperatriz, Santa Catarina. Sou líder também do grupo Haddad, na qual constituído por crianças, adolescentes e jovens, adolescentes que amam a Deus. Também somos professora da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos passando por um momento um quanto difícil na nossa nação brasileira, na qual todos nós temos que ficar resguardados dentro do nosso lar. Hoje pela manhã nós já tivemos uma abençoada Escola Bíblica Dominical dos adultos e alguns pais dos Haddades me perguntou se não iria ter também a lição para os adolescentes. Então, uma das mães das nossos Haddades mandou para a irmã Gisele a foto da revista, dos pré-adolescentes, e a irmã Gisele está aqui para estar contribuindo com a obra de Deus. Amém, queridos? Nós vamos então aqui estar passando o conteúdo da lição número 12 dos pré-adolescentes, que é a lição Crescendo em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós falamos, queridos, em crescendo em Cristo, essa palavra crescer, ela lembra muito sobre a adolescência, pois adolescência, significa adolescer, crescer. E nós precisamos, adolescentes, pré-adolescentes, Haddades que me ouvem, nós precisamos não somente crescer em estatura, amém? Mas nós precisamos crescer como Cristo Jesus cresceu. A palavra do Senhor diz que ele cresceu em graça e em conhecimento, não somente em estatura, mas em graça e conhecimento. E nós vamos aprender um pouquinho mais hoje aqui como nós devemos crescer em Cristo Jesus. Amém? Essa lição, ela se encontra no livro de 2 Pedro, lá no Novo Testamento, no capítulo 3 e o versículo 18. Queridos, a palavra de Deus, ela nos é viva e eficaz. E nós vamos prestar bastante atenção nessa aula. Diz a palavra do Senhor assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como o dia da eternidade. Amém. Amém, queridos? A Bíblia também nos diz, glórias a Deus, antes, seguindo a verdade em amor, nós cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça. Cristo, está lá em Efésios 4, versículo 15. Glórias a Deus por isso, Na linguagem de hoje, onde muitos adolescentes vão encontrar, até mesmo na lição do adolescente está nessas palavras, diz assim, glórias a Deus, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual em Cristo, que é o cabeça. Queridos, sabemos que nós, a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, fazemos parte do corpo de Cristo. E o cabeça é Ele, Cristo Jesus. Então, para isso, querido, que nós precisamos falar a verdade. Cristo é a verdade. Ele disse para nós um dia, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Amém? Ele é a verdade. Nós precisamos nos alimentar desta verdade que é Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso, querido adolescente, por isso, querido pré-adolescente que está escutando a irmã Gisele neste dia chamado hoje, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Precisamos nos alimentar. Aqui eu tenho uma taça com algumas uvas, Glórias a Deus. Simbolizando o alimento físico, aquele que alimenta o nosso físico. Que uva maravilhosa, que deliciosa, Nós precisamos alimentar nosso físico com arroz, com feijão, com as frutas que o Senhor nos deixou, mas precisamos, querido adolescente, alimentar a nossa alma. E para nós alimentarmos, queridos, a nossa alma, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Sim, da palavra de Deus. Precisamos também, querido adolescente,
entoar hinos de adoração ao Senhor. Temos muitos hinos maravilhosos aqui na harpa cristã. Todos os hinos que levem adoração ao nosso Pai. E também nós precisamos daquele momento só nosso e de Deus. Amém? Em oração, precisamos conversar com o Papai. Aleluia. Assim, adolescente, nós estaremos crescendo. Aleluia, em Cristo Jesus. Amém? Então, nós precisamos buscar. Eu preciso ir buscar. Buscar o que, irmã Gisele? As coisas que são do alto. Isso, queridos, nós precisamos buscar as coisas que são do alto. Quando nós aceitamos a Cristo, Ele passa a ser quem? O Senhor da nossa vida. Então isso quer dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim como o apóstolo Paulo já dizia. Morremos então para o pecado. E agora nós devemos viver, aleluia, para o Senhor. Amém? Desde então, o nosso objetivo é o quê? Morar na eternidade com Ele. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos um único objetivo, de quando nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, quando acabar o nosso tempo aqui, nós irmos morar com Ele. Ele mesmo nos disse no livro de João que foi preparar um lugar para cada um de nós. Contudo, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, como peregrinos que somos, nós não devemos viver como se a vida eterna não existisse. Não. Nós precisamos entender e viver sabendo que a vida eterna existe, que ela é real. Existe um céu para nós morarmos. Aleluia! E se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, quando nós partirmos dessa terra, nós estaremos com Cristo. Agora, se não estivermos fazendo a vontade de Deus, nós estaremos sem Cristo. Glórias a Deus. Queridos, então nós precisamos, viver conforme a vontade do Criador enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra. Nós não devemos viver como se a vida eterna não existisse, frisando mais uma vez. Como os filhos de Deus, nós devemos o quê? Conhecê-lo mais, e termos uma vida que respeite as leis que ele determinou aonde? Na sua palavra. Está aqui a bússola do cristão, o mapa da vida eterna, a palavra de Deus. Vamos nos alimentar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, da palavra que nos traz a vida eterna. Para que o nosso crescimento espiritual não seja interrompido, Vamos ver aqui algo para simbolizar, aleluia. Vamos entender, aleluia, que aqui esta folha é a nossa vida, Que ela começa e ela tem o seu fim, para que o nosso crescimento ele não seja interrompido. O que nós precisamos? É necessário que em todas as coisas que nós venhamos fazer, comportemo-nos como servos de Deus. Sim, adolescente, você é um servo de Deus, sabia disso? E nós precisamos nos comportar como servos de Deus. Aleluia! Sendo assim, nós devemos buscar as bênçãos espirituais que Deus tem para nós, não cedendo ao pecado e imitando o comportamento de Jesus. Sabe, queridos, tem uma música do pastor Adilson que diz assim, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem a tentação, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus, você pode dizer isso, adolescente, que você escolhe Deus? Que você permitiu, aleluia, a partir do momento que você aceitou a Cristo como teu Senhor e Salvador, ser crucificado com Ele, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, pensar nas coisas do alto significa que, enquanto nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus, nós não podemos perder o foco. E quem é o foco, irmã Gisele? O autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, adolescentes, não olhe para as dificuldades, não
Não olhe para as perseguições. Em Romanos diz assim: o que poderá me separar do amor de Deus? A peste, a angústia, a fome, a nudez? Nada, 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 nada. Se eu olhar para o autor e consumador da nossa fé, eu vou prosseguir e vou vencer, porque todas as coisas nós podemos em Cristo que nos fortalece. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. É claro que aqui neste mundo nós precisamos o quê? Estudar. Precisamos trabalhar, fazer tantas outras coisas. Nós não vamos ficar sem estar, aleluia, vivendo neste mundo. Jesus mesmo diz: não tire eles do mundo, mas os guarde, né? Porém, o objetivo da nossa vida não deve ser apenas as atividades terrestres. Amém? Glórias a Deus. Temos que sim estudar, né? Precisamos sim entender que nós temos as nossas atividades terrestres, mas não simplesmente elas. Amém? Nós devemos estar cientes de que chegará um dia que viveremos com Deus na eternidade. E não precisaremos mais das coisas que fazem parte dessa terra. Então, adolescente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você deve estudar, você deve batalhar, você deve ser como a formiga, trabalhador, glórias a Deus. Mas busque em primeiro lugar se alimentar da palavra de Deus, busque em primeiro lugar adorar a Deus, agradar ao Pai, amém? Ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo e tudo vai bem na sua vida. Glórias a Deus. Queridos, a vida neste mundo não é o fim em si mesmo. Portanto, tenha em mente, coloca dentro da sua mente que você serve a Deus e que você prestará conta um dia com Ele de tudo quanto você fizer durante a sua caminhada. Os Haddades que já viram o filme do O Pequeno Peregrino, As Aventuras do Pequeno Peregrino, vocês devem lembrar, né? Aquele que você não assistiu, você não assistiu As Aventuras do Pequeno Peregrino? É uma ótima dica. Assista, baixe esse filme e assista. Enquanto nós estivermos aqui, nesta caminhada, nós devemos nos lembrar de que os nossos pensamentos precisam ser o quê? Agradáveis a Deus. Tudo aquilo que é bom, né? Tudo aquilo que é louvável a Deus, isso sim ocupe a nossa mente. Amém, queridos? Se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa mente, nós pensaremos de acordo com o reino celestial. Certamente que nós não vamos pensar conforme a carne quer que nós vamos pensar. Desfrutaremos o que Deus tem de melhor para nós. Lá no livro de Romanos 12:2, diz assim, que nós vamos desfrutar das melhores coisas. Pense nas coisas que são lá do alto e você será parecido com Jesus. Amém? O Senhor nos fez, querido, a imagem e semelhança de Deus, mas no decorrer da nossa caminhada nessa terra, o nosso adversário, ele quer destituir aquilo que Deus criou. E ele quer que nós viemos nos contaminar, mas procura crescer no Senhor, e quanto mais você procurar crescer no Senhor, mais parecido com Jesus você vai ser, mais brilho vai emanar de você. Glórias a Deus. Então vamos revisar? Vamos ver se você aprendeu? Aleluia. Aquilo que penso não é tão importante para Deus? Será, adolescente? Será? Em pré-adolescente que está me ouvindo, será que aquilo que penso não é tão importante assim para Deus? Claro que sim. Deus, ele quer que na nossa mente venha ter pensamentos de paz. Ele mesmo diz pensamentos de paz e de bem eu tenho a vosso respeito. Deus quer que nós venhamos pensar coisas boas. Amém, queridos? Glórias a Deus. Porque se nós ficarmos pensando coisa ruim, encher a nossa mente de coisa ruim, aquilo que está na nossa mente vai cair no nosso coração. E a palavra de Deus diz que da boca sai o que está cheio, coração. Então, não vamos deixar o nosso coração se contaminar. Amém, queridos? Mais uma perguntinha, quero ver se vocês aprenderam. Os compromissos mais importantes do meu dia a dia deve ser o quê? A leitura bíblica e oração? Certo ou errado? Quem falou? Eu escutei uma pessoa dizer certo. Isso, amiguinho, você acertou, adolescente. Está certo. Em primeiro lugar, nós devemos buscar as coisas de Deus. E o Senhor vai te honrar.
e vai te colocar aonde Ele sonhou em te colocar. Amém? Vamos para um outro tópico que diz assim: frutificando no reino de Deus. Antes de aceitarmos a Jesus, nós fazíamos tudo quanto não agrada a Deus. Praticávamos as coisas que a natureza humana anseia. Como assim, irmã Gisele? Está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até 21. Nós praticávamos imoralidades sexuais, as impurezas, as ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria. Ei, vocês sabiam que feitiçaria não é só coisa de feitiço? Oh, feitiçaria também é mentira, sabia? Que a mentira é como obra de feitiçaria. Ai, 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 não minta, hein, adolescente? Fale a verdade, porque a verdade é Cristo Jesus. As inimizades, por isso que o inimigo quer colocar muita inimizade entre uma pessoa e outra. As brigas, as ciumeiras. Epa, você anda com ciúme do seu irmão? Você anda com ciúme da sua mãe, do seu pai? Não. Adolescente, nós não podemos ter ciúmes. Os acessos de raiva. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Cuidado com os acessos de raiva, viu? A ambição egoísta, né? Não saber dividir as coisas com os outros, a desunião, as divisões, as invejas. Por que invejar das coisas dos outros, né? As bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. E a palavra de Deus diz que essas coisas, quem as pratica, não herdará o reino do céu. Sabia disso? É sério, né, adolescente? É muito sério. Mas não foi para essas coisas, né, que Deus nos criou. Para que Deus nos criou então, irmã Gisele? O Senhor nos fez, aleluia, para que praticássemos as boas obras que Ele mesmo preparou. Amém? Foi para que o nome do Senhor seja glorificado, queridos, que Deus nos formou. Quais são essas obras? Também está escrito lá no livro de Gálatas. As obras são como os frutos de uma árvore. Quando fazemos coisas agradáveis ao Senhor, significa que nós estamos produzindo bons frutos, como este fruto aqui que eu comi agora, que tá uma delícia. E o apóstolo Paulo, ele discorre a respeito do fruto do Espírito. Querido, não são os frutos do Espírito, é o fruto. Fecha os teus olhos agora e imagine uma laranja crava. Imaginou? Quando você descasca ela, tem vários gomos. A laranja crava, ela é o fruto, ela é um fruto, mas dentro dela tem vários gomos. Entendeu agora? Isso aí. Nós precisamos deste fruto por completo. Amém? E quais são os gomos desse fruto? A palavra de Deus também diz: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas, queridos, nada vai nos impedir de estar em Cristo Jesus. Vamos então praticar e viver uma vida em comunhão com Cristo? Vamos deixar que o fruto do Espírito seja por completo em nossas vidas. Amém? Não escutei um amém. Amém, adolescentes? Glória a Deus. Olha só, queridos. Para que nós possamos produzir esses bons frutos, nós devemos estar o quê? Unidos a Cristo. Ele disse: eu sou a videira. A videira é aquela árvore na qual dá essa deliciosa fruta, a uva. Ele é a videira verdejante. E aí nós precisamos estar unidos a essa videira. Jesus disse assim: nós somos os ramos dessa videira. Sabiam disso? Que a videira tem ramos. E nós, que aceitamos a Cristo como Salvador, somos o ramo dessa videira. E se nós não frutificarmos, se nós não dermos frutos saborosos, Deus, Pai, aquele que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar,
Ele é o lavrador. Quem é o lavrador, adolescente? Deus Pai. Aí ele, nos cortará e nós não estaremos mais unidos na videira. Que triste, né? Contudo, se produzirmos bons frutos, o lavrador vai nos limpar, nos podar, para que nós venhamos produzir mais e mais frutos. Sabe uma videira, queridos? Quando ela produz o fruto, quando passa a época, o lavrador vai lá e poda os galhinhos. Quem sabe se a árvore pudesse dizer, ai, que dor, né? Então, às vezes, tem coisas que acontecem conosco, queridos adolescente e pré-adolescente, que nós não entendemos, que dói, e às vezes a gente quer desistir da caminhada. Ei, é simplesmente você frutificando, e o lavrador te podando, te limpando, para que você dê mais fruto, né? Tem um hino de Cris Duran que fala sobre isso. Então, nós não devemos querer ser galhos infrutíferos, amém? Por isso, é tão importante cuidar do relacionamento que nós temos com o nosso Senhor. Nós só daremos bons frutos, presta atenção, adolescentes, se nós tivermos comunhão com Ele, com Deus. Quem está unido comigo e eu com Ele, diz o Senhor, quem está unido comigo e eu com Ele, este dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nada, diz no livro de João, capítulo 15, 5. Nós só podemos dar frutos se nós estivermos em Cristo. Bora lá estar com Cristo? Mas todo aquele que não estiver unido com Cristo, esse será recolhido e lançado no fogo. Ninguém quer, né, partir dessa terra e perder a oportunidade de estar no céu com Cristo Jesus. Glórias a Deus. As pessoas que não creem em Jesus, elas precisam ver os frutos que a mensagem da salvação produz em você. Sabia disso? Que nós somos portadores de boas novas? E aqueles que ainda não aceitaram Cristo Jesus, eles precisam ver em mim e você os bons frutos. Glórias a Deus. A alegria de Cristo em sua vida, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, eles precisam ver. Para quê, irmã Gisele? Glórias a Deus. Os frutos e as boas ações identificam que nós somos crentes em Cristo. Porque não basta simplesmente nós estarmos na igreja, não basta simplesmente nós estarmos num culto de adoração a Deus, frequentarmos a escola bíblica dominical, frequentarmos o grupo de adolescentes que amam a Deus e não ter uma vida em Cristo Jesus. Nós não estaremos tendo uma identidade em Cristo. Nós não podemos perder a nossa identidade. A nossa identidade precisa ser Cristo. Dessa forma, queridos, nós vamos ser testemunhas de Cristo aqui nessa terra. Nós vamos testemunhar para as pessoas que é possível nascer de novo para uma vida de santificação. Uma vez Nicodemos falou com o Senhor e o Senhor disse assim, que a pessoa precisaria nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ele disse, mas como um homem já velho pode nascer de novo? Mas Cristo não quis falar do físico, Cristo quis falar do espiritual. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Nós devemos abandonar as velhas práticas e a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, viver conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, uma vida de santificação, crescer na comunhão com o Criador. Vamos lá revisar? Vamos ver se você aprendeu sobre o que é ser o lavrador, sobre quem é o ramo da videira, quem é a videira. Você lembra quem é o lavrador? Aquele que corta? Aquele que poda a videira? Eu ouvi, isso mesmo, você acertou. Deus Pai. Deus Pai, aquele que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que venha até a vida eterna. E quem lembra agora? Quem é o ramo da videira? Quem falou? Isso, somos nós. Nós somos o ramo da videira. Parabéns. E quem é a videira? Sério que vocês aprenderam? Glórias a Deus. A videira é Cristo. Muito bem, adolescente. Muito bem para adolescente que está me ouvindo. Glórias a Deus por isso. Eu tenho uma curiosidade bíblica aqui para você, para falar com você. Você sabia que nós falamos aqui sobre, a uva? Delícia, né?
Vocês sabiam que o suco de uva, ai, que delícia, ele era muito usado no Antigo Testamento? Uhum. Um dia uma menina falando assim, ó, ai, que delícia esse suco de uva, ele é o meu favorito. Aí a professora da escola bíblica dominical disse para ela assim, então, o teu gosto é parecido com aqueles tempos bíblicos. No Antigo Testamento, mostrava em várias passagens de como era importante o cultivo das videiras e como o suco ele era extraído, fazia parte do dia a dia das pessoas. Ai, a adolescente falou mesmo? A professora disse sim. Tanto que Jesus usou o exemplo da videira para explicar aos seus discípulos como deveria ser a comunhão entre eles. Assim como os galhos estão ligados na videira, os discípulos deveriam estar ligados com Cristo, a fim de quê? Vamos ver se você aprendeu? A fim de quê? Muito bem, a fim de produzirem frutos e frutos em abundância. Muito bem, as atitudes deles, para ser atitudes boas, eles têm que estar ligados com Cristo. Que interessante, disse ela. Eu também então quero estar ligada com Jesus e produzir muitos frutos. E você, querido adolescente, quer estar ligado com Cristo? Então, se alimente da palavra de Deus. Se alimente da água cristalina que é Cristo Jesus. Eu quero terminar essa lição com uma dinâmica aqui com vocês. Imagina que esse copo de água, queridos adolescentes, é o seu coração. E aí o mundo vai oferecer várias impurezas para você. Vamos pegar aqui esse polvidine, né? E vamos imaginar que ele simboliza o pecado. E aí o pecado todo dia vem e nos chama. E aí o pecado entra dentro de nós e olha só o que faz. Contamina todo o nosso coração. Mas se nós nos alimentarmos, adolescentes, adades que estão me ouvindo, da água pura que é Cristo Jesus, que nós encontramos na palavra de Deus, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A irmã Gisele trouxe aqui nessa vasilha um pouco de água sanitária, que vai simbolizar a água pura. Quando nós temos a sujeira lá no banheiro, na cozinha, o papai ou a mamãe, né? Ou até mesmo nós, como ajudamos nossos pais, nós usamos água sanitária para desinfetar, para tirar toda a sujeira. E vocês estão vendo aqui, olha a sujeira aqui. E aí, quando a água pura, ela dentro, ela transforma totalmente esse coração que estava sujo. Então, queridos, é assim que nós devemos estar. Nos alimentar da palavra, porque adolescente, se você se alimentar da palavra, assim como essa água sanitária fez efeito aqui no iodo que estava na água e tirou totalmente o efeito dele, assim será quando você se alimentar da verdade. Quanto mais você se alimentar da verdade e o inimigo procurar trazer até você o pecado, como diz aquele hino, todo dia o pecado vem, me chama. Olha só, o pecado até vem, mas eu estou com a palavra no meu coração e ele não vai mais penetrar no meu coração, porque eu escolho Deus, eu escolho ter uma vida com Deus, escolhe Deus todos os dias da sua vida, adolescente. Amém? Eu espero que você tenha gostado da lição de hoje, fique firme em Cristo Jesus, e deixa Deus te usar. Vamos dar frutos e vamos ganhar mais almas para Cristo. Um beijo e até a próxima. Amém?